todos os que puderem, nos ajoelhemos para uma oração ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui nos trouxeste, até aqui nos conduziste e nos dás a promessa de nos conduzirmos até o fim. Te pedimos uma bênção para toda a tua igreja, que todos possamos olhar ao Senhor Jesus, à sua mensagem da cruz e todo o ensino que tem para nós seja aprendido, compreendido e vivido. Sê com todo este povo, converte-nos todos a Ti. E neste momento suplico uma bênção para a exposição da Tua Palavra. Que estejamos prontos a ouvir, prontos a aprender e aceitar todos os Teus conselhos e toda a reprovação da Tua Palavra. Guarda-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos proceder ao levantamento dos dízimos e das ofertas, começando pelas nossas crianças.
Vamos orar. Querido Pai que habitas nos altos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de sábado, nos concedes a nós todos, Senhor. Nesta hora nós pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre estes dízimos e estas ofertas, Senhor, que foram dados com o coração humilde e sincero, que seja por o avanço da tua obra, tanto aqui no Funchal, como no resto do mundo, Senhor. Tu possas abençoar também todos aqueles que não estão por algum motivo, que o teu Espírito nos possas acompanhar no que estejam, Senhor. Em nome de Jesus te peço estes favores. Amém, Senhor. Bom dia e bom sábado a todos aqueles a quem eu ainda não cumprimentei. Feliz sábado. Eu hoje vou-vos contar uma história que está em Números capítulo 12 e fala-nos de uma senhora que se chamava Miriam. Quem é que era Miriam? Diz lá, Rodrigo. Muito bem, era Miriam, irmã de Moisés e irmã de... Quem era o outro irmão? Arão. Muito bem, Rafaela. Muito bem. E diz-nos que Miriam, desde muito pequenina, ela era muito corajosa, era muito dedicada. E lá naquela cidade, naquele país, enfrentaram um problema muito grande. Quando o mano dela, Moisés, nasceu, que problema foi esse? Alguém se lembra? Diz lá, Mariana. Pois é, o faraó manda matar todos os bebés, homens que nascessem, não é? E a mamã colocou Moisés aonde? No cesto e colocou-o no rio. Mas houve uma menina corajosa que fez o quê? Que foi ver para onde o cesto estava a ir, não é? Para onde Moisés. E depois, quando ela viu que o cesto estava junto da princesa, ela correu e foi falar com quem? Foi falar com a princesa. Então, desde pequena, desde jovem, Miriam mostrou que era uma pessoa corajosa e capaz de enfrentar e obedecer à voz de Deus. Ela cresceu, Moisés recebeu uma missão muito importante e Moisés passou a dirigir o quê? O povo de Israel pelo deserto. E Miriam continuava a ser um dos braços direitos, ali o braço direito de Moisés, ajudando, liderando as mulheres quando cantavam e dançavam. Miriam acompanhava Moisés. Até que chegou um dia em que lá no coração de Miriam aconteceu uma coisa. Ela começou a ver, puxa, toda a gente obedece a Moisés e a mim parece que ninguém me ouve. Mas sabem que não era bem verdade. Miriam estava a esquecer-se que Miriam também era profetisa, sabiam? Deus também tinha falado com ela através de sonhos ou visões, não sabemos, mas ela também era profetisa e o povo também obedecia. Só que naquele momento, Miriam não estava bem. Ainda por cima, ela não gostava muito da cunhada. Sabem quem era a cunhada? Era a mulher de Moisés. Como é que ela se chamava? Zípora, muito bem. Ela chamava-se Zípora. E Miriam nunca tinha ficado muito contente com este casamento. Até que ela começou a olhar para Moisés e dizer assim... Ela não disse diretamente a Moisés. Começava a olhar e dizer... porquê é que Moisés é que tem que dirigir o povo? Porquê é que as pessoas não me ouvem? Deus também fala comigo. Mas ela não ficou só contente com isto. Ela chamou Arão de parte e foi dizer assim... Arão, tu achas que isso é justo? Deus também fala connosco, porque é que Moisés é que tem que dirigir o povo e a gente não pode dirigir? E a Miriam também não ficou só com Arão. Começou a dizer isto às outras pessoas. E depois ainda é capaz de ter dito assim, ele até gagueja, até é gago. E as pessoas começaram
começaram a rir e a comentar por trás. As pessoas às vezes gostam de ouvir estas coisas. Então Deus disse assim, Deus estava contente com isto tudo. Não, Deus estava triste com aquilo que Míriam, aquela grande mulher que já tinha feito tão grandes coisas, estava a abrigar no seu coração. Então Deus falou com Moisés e disse assim, olha Moisés, eu quero ter uma reunião, quero reunir contigo, com Míriam e com Arão, lá na tenda no tabernáculo. E lá foi Moisés, Míriam e Arão ter uma reunião com Deus. E sabem quem é que apareceu ali? Desceu uma nuvem sobre o tabernáculo e eles ouviram a voz de Deus, dizendo, vocês não sabem que eu falo face a face, diretamente com Moisés? Porque Deus falava com Arão e com Míriam através de sonhos ou visões, mas com Moisés falava de forma especial, falava diretamente. Por que vocês se põem a falar essas coisas de Moisés? Deus estava mesmo muito triste. E isto deixou Míriam a pensar. E quando a nuvem se foi embora, uma coisa aconteceu a Míriam. Começou a aparecer na pele dela umas manchas brancas. Aquelas manchas eram características de quê? Era de uma doença que havia naquela altura que era muito perigosa. Que doença era essa? Era a lepra. E essa doença era terrível, terrível. Existia. Essa doença na altura não tinha cura. E sabem como é que as pessoas eram tratadas? Algumas pessoas conseguiam, o organismo era tão forte, conseguiam reagir e curar-se sozinhas. Mas naquele período, elas tinham que ser colocadas de parte. Então, com esta terrível doença, sabem o que ia acontecer? O povo ia todo embora e Míriam ia ter que ficar ali sozinha, até ficar curada. E se ficasse curada, que essa doença era terrível, não é? Mas sabem o que aconteceu? Moisés começou a pensar, bem, ela ficou assim, por que ela tinha ficado assim? Porque ela tinha abrigado aquele sentimentozinho no coração dela e Jesus não queria. Jesus queria que ela aprendesse uma lição muito forte. Não era um castigo, mas era uma lição que Deus queria que ela aprendesse. E ela aprendeu. Sabem o que ela aprendeu? Que naquele momento Moisés devia ter ficado assim. Míriam, já viste? Tu apanhaste isto de propósito. Não tivesses dito mal de mim. Acham que Moisés disse isso? Não, Moisés não disse isso. Moisés dobrou os seus joelhos e disse assim, Senhor, por favor, sei com a minha maninha que está doente, eu não quero que ela fique mais doente. Por favor, vem curá-la, perdoa. Ela agiu mal, é verdade, mas perdoa. E que vocês sabem o que aconteceu? Deus disse assim, olha, ela vai ficar durante 7 dias com lepra. E ao fim de 7 dias é que fica curada. E vocês acham que o povo foi embora? Não. Durante aqueles 7 dias, o povo ficou ali, Moisés ficou ali ao lado da irmã, mandando-lhe comida, vendo o que é que ela precisava e não a deixou. Vocês sabem que, e ao fim de 7 dias, a lepra desapareceu. O que é que a gente aprende com esta história? O que é que Deus queria ensinar a Míriam? Diz lá, Mariana. Que não é bom a gente dizer mal dos outros. Primeiro porque Moisés era um líder daquele povo e as pessoas estarem a ouvir mal do líder não era bom, nós não devemos dizer mal dos outros. Mas o que é que podemos aprender mais com Moisés, que é a parte maravilhosa desta história? É que mesmo que haja pessoas que digam mal de nós, o que é que a gente deve fazer? Perdoar, muito bem, Laura, e mais? E orar a Deus por elas, não é? E que o Senhor faz uma obra de transformação. E se algum dia os vossos amiguinhos ao lado forem diferentes ou dizerem alguma coisa, não dizemos mal deles, pois não? E as pessoas que estão a dizer mal dos outros, o que é que a gente deve fazer? Fazer como aqueles que ouviram e ficar... Podemos fazer isso? Não, o Senhor Jesus também quer que a gente não alimente essas coisas, não é? E se assim vivermos, o Senhor vai operar uma obra muito grande no nosso coração e quer limpar-nos completamente destas feridas que ficam, está bem? Então vamos só fechar os olhinhos e pedir ao Senhor, vou pedir ao menino que queira orar para pedir que o Senhor nos ajude, não é? Nos nossos relacionamentos e ouvirmos a voz de Deus, está bem? Mariana, podes orar? Querido Jesus, obrigada por este sábado, ajuda que nós não dizemos mal dos outros. Ajuda os pobres e os doentes, ajuda-nos também
aprendamos a saber perdoar os outros quando eles fazem alguma coisa de errado e ensinar-los o que é certo. É tudo o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero para sempre servir-te por onde for.
esta jovem Owen nos trouxe, que nós possamos cada um nos entregarmos a Deus como cá estamos e que possamos estar sempre com Ele até o fim. Vamos ler a Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Obrigada, Wanda. Bom dia, irmãos. Que bom que é podermos chegar a um sábado e poder vir à casa do Senhor. E sabe, irmãos, eu esta manhã gostava de perguntar a cada um de vós: quantos de vós hoje já tiveram a oportunidade ou já viram uma oração respondida? Posso ver a vossa mão? Todos aqueles que já viram uma oração respondida esta manhã. Amém? Que bom que é. Que bom que é podermos confiar no Senhor. Que bom que é podermos saber que Ele responde às nossas orações. Mas o tema que vos trago hoje também é sobre oração, mas é um tema que nem sempre é fácil. É algo que nos falta muitas vezes. É algo que nós precisamos todos os dias e que todos os dias sentimos falta disso. Mas antes disso, quero mandar, como sabem, o nosso pastor está na Austrália, chegou bem, está tudo a correr bem, e os irmãos da Igreja de Sydney mandam beijos, mandam abraços muito calorosos, cheinhos de saudades de muitos irmãos da Igreja do Funchal. Que possam os irmãos receber esse abraço e esses cumprimentos calorosos. Que nós possamos também enviar, pela esposa do nosso pastor, que ela possa também transmitir que a Igreja do Funchal também mande esse abraço e também quer que mandem o pastor de volta. Não fiquem lá com ele, mandem para nós, que nós precisamos dele aqui. Mas a verdade, irmãos, o tema de hoje é sobre algo que ninguém gosta de admitir. Quantos de nós gostamos de admitir que somos covardes? Que em determinados momentos da nossa vida a covardia toma conta de nós. Quantos de nós assume, quantos de nós facilmente, de ânimo leve, diz: eu fui covarde aqui, eu fui covarde ali, eu fui covarde naquela situação quando não podia ter sido. Realmente, ninguém gosta de admitir que é um covarde. E de todas as fragilidades humanas, a covardia é de longe a menos popular. Ninguém quer ser identificado como um covarde. No final das contas, e como diz o velho ditado, tentando fazer uma adaptação, dos covardes não reza a história. Só reza a história de quem? Dos heróis, dos corajosos, daqueles que são amados por todos porque são heróis e porque são bastante corajosos. Por isso, irmãos, todos os dias nas nossas orações, e uma das orações que deverá ser feita por cada um de nós, a cada dia, a cada manhã, é: Senhor, dá-me coragem. Senhor, dá-me ânimo. Senhor, dá-me força para que eu seja uma pessoa corajosa. Nós precisamos de coragem para muita coisa. Precisamos de coragem para vencer os nossos próprios medos. Precisamos de coragem para vencer as nossas fobias, as nossas neuroses, para vencer e superar vícios que estamos agarrados, e precisamos de coragem para nos afastar também do pecado. Precisamos de coragem para perseverar, para sermos resilientes perante as dificuldades da vida, para suportarmos o sofrimento. Precisamos de coragem para assumir riscos, tantas vezes necessários. Precisamos de coragem para darmos testemunho da nossa fé. Precisamos de coragem para muitas vezes remar contra a maré. Precisamos de coragem para fazer aquilo que ninguém quer fazer. Precisamos de coragem para fazer aquilo que o Senhor nos pede e que nós não conseguimos fazê-lo. Em suma, precisamos de coragem para tudo na nossa vida. Talvez por isso Winston Churchill disse: a coragem é corretamente considerada a mais importante das virtudes, pois todas as outras virtudes dependem dela. Este líder entendeu muito bem a importância da coragem. Sabiam que em toda a Bíblia Deus diz-nos para sermos corajosos? Na verdade, as palavras não temas, não tenhas medo ou sinónimos delas aparecem na Bíblia cerca de 365 vezes. Quer isto dizer que
365 vezes dá para uma vez por dia. Uma vez por dia nós podermos, a cada dia do ano, ter uma promessa de Deus a dizer: não temas, eu estou contigo, ser corajoso. E isto que mais não é senão um incentivo para que nós todos os dias possamos, por mais fracos, por mais covardes que nós sejamos, pedir ao Senhor: dá-me coragem. Senhor, dá-me força. Dá-me coragem para enfrentar tudo aquilo que eu tenho que enfrentar. O texto que foi lido pela Wanda está em Josué 1:9. E esse texto é uma das promessas que o Senhor nos faz. E vamos voltar a ler. Provavelmente a versão é outra, mas vamos ler. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Este texto, se nós prestarmos atenção, tem algumas coisas importantes. Reparem, o que Deus está a dizer não são sugestões. Deus não está a dizer a Josué: olha, tenta não ter medo, faz os possíveis para seres corajoso. O Senhor aqui não está a fazer sugestões. O Senhor aqui está diretamente a dizer a Josué: não temas, ser corajoso, ânimo, ser forte. Ou seja, Ele está-lhe a dar ordens. Ser corajoso, eu estou contigo. E neste momento da vida de Josué, Moisés tinha morrido. Imaginem. E aquele fardo que Moisés tinha carregado, aquele pesado fardo que o corajoso Moisés tinha carregado, tinha que ser levado por outra pessoa. E o Senhor chama quem? Josué, filho de Num, e vai chamá-lo. E vai dizer que é ele que tem que substituir Moisés. Imaginem. Eu imagino o frio na barriga que Josué sentiu. Olhar para aquele povo, todo organizado. Olhar para aquele exército. Pensar que tantas vezes aquele povo não confiou na mão de Moisés. Pensar que tantas vezes aquele povo desconfiou de Moisés. Não acreditou naquilo que Moisés dizia, não acreditou naquilo que Moisés transmitia da parte de Deus. E Josué agora tinha que decidir. Deve ter pensado, deve ter orado, orou a Deus, deve ter com toda a certeza pensado muitas vezes se deveria aceitar aquele desafio ou não. Deve ter parado para pensar: será que eu sou capaz? Será que eu tenho coragem suficiente para aguentar este povo? Será que eu vou aguentar passar pelas mesmas coisas, pelas mesmas desconfianças que o líder Moisés passou? Era tremendo o desafio e era enorme a responsabilidade. Confiando em Deus, Josué aceitou o chamado. E ainda que faltasse coragem, Deus o chamou, por isso Deus o iria capacitar. E sabem, Deus nunca nos dá uma ordem. Deus nunca nos pede algo, a menos que nos dê também essa capacidade para fazer aquilo que Ele nos pede. Por exemplo, Deus não espera que todos nós sejamos pastores. Por isso, Ele também não dá a todos essa capacidade para desempenhar essas funções. Mas sabem, a coragem não é uma habilidade, não é apenas um talento, não é uma capacidade dos seres humanos. A coragem é um dom. A coragem é algo que é dado por Deus. Nós podemos ser mais extrovertidos, mais introvertidos, podemos ser mais faladores, podemos ser mais calados, podemos ser tímidos, podemos ser tagarelas, como eu costumo dizer. Tudo isto são características da nossa personalidade. Mas a coragem é algo diferente. A coragem é algo que vai sendo acrescentado à nossa personalidade. Tomás de Aquino uma vez disse: a graça aperfeiçoa a natureza humana. Peço desculpa, irmãos. Pronto, está certo. Isto de não marcar as páginas depois dá... Mas a graça aperfeiçoa a natureza humana, era o que Tomás de Aquino disse uma vez. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que Deus pode pegar naquilo com que nós nascemos, naquilo com que nós já temos ou nós já estamos habituados a viver, aquilo que nós já nascemos com isso. Porque há pessoas que realmente já nasceram com habilidades e com capacidades e com determinados dons. Mas Deus pode pegar nesses dons, Deus pode pegar naquilo com que nós já nascemos e injetar uma quantidade maior disso mesmo na nossa alma.
de modo que as coisas aconteçam e que nós possamos perceber a presença de Deus e possamos perceber a sua ação sobrenatural. Basicamente, sempre que nós quisermos e nós pedirmos a Deus, Ele pode nos dar essa injeção especial da sua coragem divina. Todos temos talentos e habilidades naturais. Alguns têm mais facilidade, por exemplo, de falar em público. Já nasceram com essa habilidade. Por isso, se precisarem de o fazer, se precisarem de fazer uma conferência, precisarem de dar uma palestra, precisarem de fazer alguma coisa, não precisam de muita dose extra de ajuda de Deus para isso. Porque o Senhor, à nascença, já lhes deu isso. É mais fácil. Do mesmo modo que algumas pessoas conseguem correr riscos de maneira que às vezes ficamos surpreendidos. Pessoas que não pensam duas vezes quando veem um prédio a arder em chamas e vão lá dentro e tentam salvar quem está lá dentro. Eles não pensam duas vezes. Não pensam sequer por um instante nos riscos que estão envolvidos nessa situação. Outras pessoas nem sequer considerariam a hipótese de ali entrar, nem se arriscariam a ficar gravemente feridas ou até mesmo perder a vida. Temos de um lado pessoas com coragem para umas coisas, pessoas com coragem para outras coisas, e temos pessoas que não têm coragem para muita coisa. E a questão é que este segundo tipo de pessoas que não são naturalmente inclinados para ter essa coragem física, essa coragem mental ou essa coragem espiritual, essas pessoas têm a capacidade também de assumir da mesma forma que aqueles que têm essa capacidade natural, que nasceram com ela, de fazer e de ter coragem para isso. Sabem como? Desde que peçam ajuda a Deus. Podem não ter nascido com essa capacidade, podem não ter nascido com esse dom, mas pedindo a Deus, Deus pode capacitar. Deus pode ajudar essa pessoa a desenvolver a coragem. Por isso é que não é estranho quando nós ouvimos alguns pastores dizerem que eram tímidos, que por natureza são extremamente tímidos e tornam-se pastores e tornam-se pessoas que levam a mensagem do Senhor sem medo, falam para pessoas que não conhecem. Porquê? Porque o Senhor os capacitou. Porque pediram ajuda a Deus para desenvolver aquilo, para poder desenvolver coragem, para cumprir a ordem que o Senhor lhes tinha mandado. Nós podemos não ter jeito para algo, podemos não ter uma virtude, podemos não sequer ter nascido com ela, mas se pedirmos a Deus, Ele capacita. E capacita-nos de tal forma que podemos fazer tão bem como aquele que nasceu já com esse dom. Ele tem o poder de nivelar tudo. Ele tem o poder de tornar uma pessoa que não é corajosa, é alguém extremamente destemido. Todos nós já tivemos a oportunidade ou de ver uma notícia, ou de ler num jornal, ou ler alguma coisa, em que olhamos para homens e mulheres, comuns homens, comuns mulheres, pequenos, fracos, desconhecidos, e que tiveram coragem de cometer um ato heroico, de fazer algo, e que nós paramos para pensar e perguntamos, como é que ele teve coragem de fazer aquilo? Aonde é que ele foi buscar a valentia e a coragem para fazer aquilo? E aí, a resposta nós encontramos-la sempre no mesmo lugar. A resposta nós vamos encontrar em Deus. E Ele está sempre disposto a distribuir doses maciças de graça àqueles seus filhos que estão em contacto com Ele direto e que lhe pedem coragem. Lembram-se dos discípulos? O que é que aconteceu com os discípulos? Lembram-se de como eles agiram quando Jesus foi preso? Todos abandonaram Jesus. Todos tentaram ir para o lugar mais longe possível de Jesus. Isto depois de terem presenciado tudo aquilo que Jesus fez. Terem presenciado Jesus e peixe. Terem presenciado Jesus expulsar demónios. Terem presenciado Jesus ressuscitar mortos. Terem assistido a Jesus andar sobre as águas. Imaginem, terem convivido com Jesus, terem comido com Jesus. Mesmo assim, eles, depois de terem visto Jesus realizar estes incontáveis milagres, e mesmo assim eles continuaram a ter a ousadia de serem covardes. Como é que isto é possível? Paramos nós para pensar. Como é que alguém que assistiu a tudo isto, alguém que conviveu com o nosso Jesus, lado a lado, face a face, que esteve com Ele, que viu Ele fazer aqueles milagres todos, se torna
num covarde, naquela hora que Jesus tanto precisou deles. Mas a verdade é que a história não fica por aqui. A verdade é que depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos, uma coragem invadiu aqueles homens. Uma ousadia tomou conta daqueles discípulos de tal forma que eles saíram dispostos a enfrentar tudo e todos para levar a mensagem, para incentivar, para motivar e iniciarem a missão de pregar o Evangelho a toda a nação, tribo, povo e língua. Não foram os milagres que tornaram os discípulos corajosos. Não foi a convivência com Jesus, nem sequer a ressurreição de Cristo. Foi isso que fez com que eles se tornassem corajosos. Mas isso, na verdade, tudo o que eles viveram foi muito importante. Mas só foi concedido livremente esse dom através do Espírito Santo. Quando eles receberam de Deus o Espírito Santo, também receberam de Deus essa coragem. E eles imediatamente saíram e começaram a aproveitar todas as oportunidades para falar de Cristo aos outros. Sabem, sempre que uma pessoa quer mudar, sempre que uma pessoa tem consciência de alguma coisa que não está bem na sua vida, tomamos consciência de que Deus nos pede para fazer algo diferente daquilo que nós estamos a fazer, não é fácil, é muito difícil. Quando nós tentamos de alguma forma ultrapassar essa dificuldade, é muito difícil. É preciso muita coragem. E precisamos de uma dose extra de coragem. E é nessa altura que se precisa de uma ação ainda maior do Espírito Santo na nossa vida. Existe uma lei, que é a lei da inércia de Newton. É a primeira lei da inércia de Newton. E ele diz assim: um objeto em estado de repouso tem a tendência de permanecer em estado de repouso. Tem lógica. Se o objeto está quieto, se ninguém lhe mexer, a tendência é que fique lá quietinho, que ninguém lhe mexa. O mesmo acontece com tudo na nossa vida, sabem? Não só em corpos físicos. É muito difícil para nós realizarmos qualquer tipo de ação que nos pareça árdua ou dolorosa. Não estamos habituados a isso. Não gostamos de sofrer. Não gostamos de passar por dificuldade. Sabe o que é mais irónico nisto tudo? É difícil, mas à medida que nós vamos conseguindo e depois darmos o primeiro passo, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais simples e mais rápido. Um exemplo disso, e eu gosto muito deste exemplo, já vão perceber porquê, é quando nós, os mais gordinhos, o médico diz que nós temos que fazer exercício físico. E então nós pensamos logo, ok, vou para um ginásio, vou me inscrever num ginásio. Até vamos fazer a inscrição. Mas daí a começar a frequentar o ginásio vai uma grande distância. E então nós pensamos, tenho que ir, mas não tenho vontade. Arranjamos 1001 desculpas. Ou porque saímos tarde do trabalho e já não dá para ir lá meia hora, o que é que a gente vai lá fazer? Ou porque o ginásio não dá jeito naquele dia da semana? Ou porque aconteceu qualquer coisa? E então andamos a arranjar sempre desculpas para não ir ao ginásio. Mas nós sabemos que precisamos lá ir. E então o que é que nós fazemos? Lá há muito sacrifício, com muita força, enchemos de coragem, pegamos na bolsa e lá vamos nós. Depois do primeiro dia, aquilo custa. São as pernas que doem, o corpo dói tudo, parece que estamos mais com gripe do que ter ido ao ginásio. E agora? A segunda vez, continuamos a fazer um exercício de arranjar desculpas para não ir. Mas tem mesmo que ser. Estamos a pagar, ainda por cima pagamos o ginásio, agora o mês inteiro, já está pago, é melhor aproveitar para não desperdiçar. E então lá vamos nós, a segunda vez. Já não correu tão mal, até o professor foi mais simpático, a coisa já foi melhor. E vamos uma terceira, e vamos uma quarta. E a partir daí, nós até já começamos a gostar e já começamos a não conseguir viver sem ir ao ginásio. Começamos a sentir falta disso na nossa vida, começamos a compreender que precisamos de ir ao ginásio e deixamos de ter desculpas. A razão disto acontecer é que a inércia que inicialmente nós sentíamos foi transformada em dinâmica. Deixamos de estar estáticos, quietos, sem vontade de fazer exercício e passamos a fazê-lo. Ainda não saí dessa inércia, vou tentar. Quando dizemos a Deus, por favor, dá-me coragem, uma das primeiras coisas que Ele vai fazer é dar-nos este impulso. É dar-nos um empurrão, quase que Ele vai lá e vai dar-nos um empurrão para nós saltarmos, para nós conseguirmos fazer e irmos à frente. Ele vai nos dar o impulso que precisamos
para iniciarmos o movimento, para contrariarmos a nossa inércia física, mental e espiritual. Vai dar-nos aquele empurrão que precisamos para começar a agir. E isto é só no início, porque depois, quando tivermos recebido o dom da coragem, ele vai aumentando, tal como todas as outras virtudes. Sabem, é como um músculo. É o músculo que nós não temos no nosso organismo. Os médicos e aqueles que estudam sabem os músculos todos, e aqueles ossinhos e aquelas coisas todas. Não há o músculo da coragem no nosso organismo. Mas é como um músculo a coragem. Quando usado, este músculo desenvolve-se e aumenta a sua força. Quanto mais exercitamos a nossa coragem, mais coragem Deus nos irá proporcionar. É possível nascer com uma natureza muito tímida. É possível nascer até com medo da própria sombra. Ser acanhado, ser acabrunhado, ser cheio de medo de tudo e mais alguma coisa. Mas sabem, acreditem, através da oração, se nós pedirmos a Deus, Senhor, dá-me coragem. Senhor, ajuda-me neste momento que eu preciso de coragem para fazê-lo. Nós vamos começar a receber de Deus injeções de coragem. E se essa coragem for nutrida e exercitada, é possível que uma pessoa tímida passe a se tornar um exemplo de herói da fé. O problema é que esta dinâmica também funciona ao contrário, também tem o seu lado oposto. Se o músculo não for usado, o que é que acontece? Fica atrofiado, encolhe, quase que mirra. As pessoas que passam a vida toda sem pedir coragem a Deus, sem jamais praticar um ato corajoso que fosse, por mais pequeno que seja, há pessoas que vivem assim. Então, neste caso, quando ocorre uma crise séria, uma crise moral, ou uma situação que requer uma coragem imediata, em que é preciso agir naquele preciso momento, as pessoas não agem, as pessoas desmoronam. O problema está em que estas pessoas não exercitam o músculo da coragem. E não há nada pior para nós, irmãos, do que nos deixarmos com o sentimento da derrota, do que nos deixarmos com o sentimento e com o amargo de boca de que fomos derrotados, de que a derrota se torne um vício na nossa vida. O vício da derrota, o vício da covardia, vai se acomodando na nossa vida. E nós precisamos dizer basta, porque o vício mina, drena a pessoa de toda a sua capacidade de pensar em qualquer coisa, até de pensar em Deus e nas coisas de Deus. Toda a sua energia e dinamismo é perdido. A esperança desaparece, pois não tem coragem de agir, não tem coragem de se expressar, não tem coragem de falar. Se neste momento, meu irmão, minha irmã, meus amigos, se em algum momento, neste preciso momento, se sente com falta de coragem, peça a Deus, que Deus dá coragem. Deus sempre atende. Se está a ser escravizado por um vício, por um problema, por uma doença, irmãos, se nós soubéssemos o quão Deus está disposto a nos dar a sua graça, o quão Deus está disposto a nos encher de coragem para nós podermos levar a vida, Deus está disposto para isso. Basta que nós possamos orar dizendo, Senhor, dá-me coragem. E sabem, quando nós pedimos coragem, sabem o que é que Ele faz? Ele pega-nos pela mão e não larga mais a nossa mão. E vai durante todo o processo, aquele processo que nós precisamos de coragem para ultrapassar. E Ele vai com a mão agarrada à nossa e não nos deixa mais cair. E vai e leva-nos durante todo o processo, enchendo-nos de coragem e fazendo com que a nossa coragem possa desenvolver. Mas sabem, tudo isto requer tempo. Tudo isto requer tempo. Para superar qualquer tipo de medo, qualquer dificuldade, requer tempo. E no fim, tudo se resume em sacrifício. A pessoa que é corajosa é aquela que está pronta a sacrificar-se, a sacrificar os seus desejos por algo ainda maior. Temos que estar dispostos a renunciar a todos os nossos medos para vencer. Precisamos nos esvaziar, ficar vazios, ficar completamente vazios de toda a nossa insegurança, de todo o nosso orgulho, ego, mágoa, para que Deus entre no nosso coração e nos encha com o seu Santo Espírito. Ele nos dá a coragem. E por incrível que possa parecer,
a nossa fraqueza torna-se na nossa maior aliada nesta guerra espiritual. Como é que é possível? Então, eu peço a Deus coragem, mas para isso eu tenho que ser fraco? Eu tenho que sentir-me fraco? É nessa fraqueza que eu vou conseguir lutar contra esta guerra espiritual? Parece contraditório, mas não é. Eu vou convidar-vos a ler o que o apóstolo Paulo diz em 2 de Coríntios 12, 9 e 10. 2 de Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9 e no versículo 10. O apóstolo Paulo diz, 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriareis nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A razão disto acontecer é que quando nós estamos fracos, estamos na posição perfeita, estamos em condições para o Senhor agir. Estamos em condições para receber a graça abundante de Deus. Quando nos esvaziamos, enfraquecemos e aí as coisas mudam. Cristo pode entrar e derramar o seu Santo Espírito na minha e na vossa vida. Ele está livre para nos preencher com o melhor dos combustíveis, para assim nos libertarmos daquilo que nos atrofia, daquilo que nos amarra ao pecado. Deus tem essa capacidade. Por isso, não precisamos temer. Por isso é que Ele nos diz, não temas, tem bom ânimo, sê corajoso. Lembrem-se dos discípulos e de todos os heróis da fé. Lembrem-se de Josué naquele preciso momento em que Deus os chama para liderar aquele povo. Eles também tiveram medo, muito medo. Mas eles receberam coragem de Deus. E essa coragem superou os seus medos e eles tornaram-se heróis da fé. Todos nós, em algum momento da nossa vida, mais do que uma vez já sentimos medo. Contudo, quando oramos a Deus e pedimos coragem, Ele nos ajuda de tal forma que nós conseguimos romper os nossos medos, conseguimos ultrapassar as nossas dificuldades e a nossa coragem começa a sobressair. Mas para que isso aconteça, nós precisamos esvaziar-nos, precisamos entregar-nos totalmente ao Senhor. Precisamos permitir que o Senhor atue na nossa vida. E isso é preciso tempo. É meu desejo e oração esta manhã, irmãos, que todos nós possamos pedir a Deus coragem, que todos os dias nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor para que, na nossa fraqueza, a graça de Deus possa abundar e a coragem tome lugar no nosso coração, para que assim nós também um dia possamos nos tornar heróis da fé. Este é o meu desejo para esta manhã, para todos os irmãos. Vamos ser corajosos e vamos entregar todas as coisas. Com o hino que está indicado, 95, vamos entoá-lo.
do Pai, nesta hora, Senhor, queremos-te pedir que tu nos dês a coragem necessária, Senhor, para sermos fortes contra o pecado. Pedimos coragem, Senhor, para podermos nos firmarmos na tua verdade, Senhor. E, acima de tudo, pedimos coragem para que fazermos aquilo que tu queres que nós façamos. Leva-nos sãos e salvos até os nossos lares, Senhor. É tudo o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.